Olá, está no ar o Jornal Panorama, o seu canal de informação do Legislativo Capixaba. E a gente começa a edição de hoje falando sobre os trabalhos realizados em plenário esta semana. Os parlamentares aprovaram uma iniciativa que pretende acabar com o crime conhecido como saidinha de banco. A matéria de autoria do deputado José Esmeraldo proíbe a entrada de todos os tipos de aparelhos de comunicação em estabelecimentos bancários. O cliente do banco tem que ter segurança. E o que nós vemos é que muitas vezes essas pessoas, principalmente as pessoas idosas, que não têm maldade, elas vão receber o dinheiro dentro do banco e ali dentro do banco sempre tem um indivíduo, pode ter um indivíduo, isso acontece sempre, aquele indivíduo ali com o celular e ele informa ao bandido que está lá fora. É o que se chama de saidinha de banco. A pessoa sai e quando chega lá fora é assaltado. E muitas vezes tem até a sua vida ceifada. Já aconteceu várias e várias vezes as pessoas serem assaltadas e mortas porque saíram do banco com uma determinada quantia em dinheiro e lá fora tinha 2, 3 marginais esperando aquela vítima. Então é importante a aprovação desse projeto que é da autoria do deputado Zé Esmeraldo para que nós possamos dar tranquilidade àquelas pessoas que vão ao banco para tirar um recurso. Comissão especial criada para debater alternativas econômicas para o Espírito Santo pós-Fundap dá início aos trabalhos. Com o fim do incentivo às atividades portuárias, a estimativa é de que o Estado e os municípios deixem de arrecadar 1 bilhão e 600 milhões de reais só em 2013. Nós estamos diante de uma realidade que é o Espírito Santo pós o mecanismo de Fundap. Então a fase, evidentemente, de recursos, ela ainda continua em algumas possibilidades, mas nós precisamos de discutir essa realidade e o Espírito Santo tem todos os fundamentos, toda a capacidade para poder discutir essa situação e achar alternativas econômicas para que o Espírito Santo possa repor os incentivos encontrados no Fundap, que foram incentivos importantes para a sustentação do funcionamento de prefeituras e do governo do Estado em serviços básicos para a população, de saúde, educação, segurança, limpeza pública, em todos os 78 municípios do Espírito Santo, inclusive aqueles que estão distantes da área portuária. Então nós precisamos de repor rapidamente uma atividade econômica que possa cobrir esse espaço. Eu estou muito animado, acho que nós vamos, a Assembleia, pelo interesse dos deputados e deputadas em participar, vai dar uma grande contribuição e nós vamos nos juntar ao trabalho que o governo do Estado já está fazendo de buscar alternativas junto ao empresariado, trabalhadores, sindicatos, enfim, toda a sociedade capixaba. E por falar nisso, a extinção do Fundap foi um dos assuntos da sessão solene realizada pela Casa em homenagem aos despachantes aduaneiros. Há 162 anos, eles contribuem para diminuir os entraves burocráticos durante a entrada e a saída de produtos nos portos brasileiros. O presidente do sindicato da categoria acredita que o fim do Fundap pode fazer com que muitas empresas procurem outros mercados. O Dia do Despachante Aduaneiro foi comemorado em sessão solene na Assembleia Legislativa. Durante o evento proposto pelo deputado Nilton Baiano, as consequências do fim do Fundap para a economia capixaba foram debatidas. Os importadores e exportadores, e não tendo mais esse incentivo, vão procurar naturalmente o estado que fica mais próximo dos seus clientes, né? Porque se importava, trazia para o Espírito Santo, tinha-se o benefício e depois mandava para fora, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. E com isso, com certeza, vão repensar a respeito de continuar no estado. A solenidade foi presidida pela deputada Luzia Toledo e contou com a presença de lideranças do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado e profissionais da área. É um segmento que faz parte da história do Espírito Santo, faz parte dos nossos portos, né? E, portanto, faz parte do Fundap, né? Que foi extinto agora, e faz parte da luta. Então, eu que sou ex-portuária, fico muito feliz com essa sessão. Outro evento que marcou a semana no Legislativo foi a audiência pública realizada pela Comissão de Cidadania para debater a homofobia.
Representantes e membros de classes homossexuais em busca de políticas públicas para a minoria lotaram o plenário de Seu Cardoso. A reunião também contou com a presença do deputado federal Jean Willis. Eleito pelo estado do Rio de Janeiro, o parlamentar é um dos defensores da causa. No evento, que partiu do Fórum Estadual em Defesa dos Direitos GLBT, foram discutidas ações de combate a este tipo de preconceito, já implantadas no estado do Rio de Janeiro. Precisa primeiro ter vontade política, desejo. Na reunião com o governador, ele apresentou sua opinião, seu desejo de que essa política avance aqui no estado. Inclusive, pediu contribuição nossa do Rio de Janeiro, que tem essa experiência, para trocar aqui com o Estado, e nós já nos disponibilizamos para estar contribuindo. Segundo, porque essas políticas elas não são algo grandioso no sentido do que representa orçamentariamente. São recursos. São poucos recursos, mas que conseguem dar uma dimensão importante de atenção à comunidade LGBT nas dimensões de enfrentamento à violência e de promoção dos direitos. O deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jean Willis, que defende a bandeira gay, prestigiou o evento. O que vai transformar gerações futuras são políticas públicas de educação inclusive para a cidadania, que leve o aluno a entender que ele vive no mundo plural e que ele tem que respeitar a diferença. Por um lado isso, por outro lado a gente precisa conquistar o direito ao casamento civil, quer dizer, estender o direito ao casamento civil aos homossexuais, porque é o casamento civil que institui a entidade familiar e o Estado é obrigado a proteger a entidade familiar, seja ela qual for. Então, se a gente fizer essas duas conquistas, uma conquista legislativa como o casamento civil, e os governos, municípios e a União empreenderem políticas públicas de educação para a cidadania inclusiva, nós teremos, num futuro muito próximo, uma sociedade muito mais igualitária e muito mais madura para lidar com a diferença. As reivindicações para o fim da homofobia no Espírito Santo é colocar em prática o resultado da segunda conferência estadual LGBT organizada pelo Espírito Santo. As resoluções da conferência tratam das ações de saúde, de educação, de cidadania e direitos humanos e do trabalho. Colocando em prática aquela resolução e as novas leis e o debate constante com a sociedade, vamos construir um Espírito Santo sem homofobia. Reforma administrativa, aprovados no concurso público realizado pela Assembleia Legislativa no ano passado, procuradores assumem cargos no Parlamento Capixaba. Um dia histórico para a Assembleia Legislativa Capixaba. Tomaram posse no gabinete do presidente Teodorico Ferraço 3 novos procuradores aprovados no concurso público de 2011. Eduardo Rocha Lemos, Ricardo Benete Fernandes e Bruno Ruas Batista vão compor o corpo de procuradores do Parlamento, junto com mais 6 aprovados para o cargo que vão tomar posse nos próximos dias. A reforma foi iniciada pelo ex-presidente Elcio Álvares, teve o segmento com o Rodrigo Chamon. Nós estamos dando prosseguimento e cumprindo rigorosamente aquilo que determina a lei. Quem faz concurso é para ser nomeado. O deputado Roberto Carlos, primeiro secretário e presidente da comissão organizadora do concurso, também fez uma avaliação da importância dos novos procuradores para a casa. Momento histórico e, graças a Deus, deu tudo certo o concurso público, que desde o início a gente dizia para a sociedade capixaba que era um concurso transparente, com fiscalização externa e com muito desejo de acertar. Hoje foi um dia que celebrou todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo desse quase um ano e agora as boas-vindas para os novos servidores, e eu tenho certeza que serão servidores comprometidos como os nossos servidores que aqui já estão. Eduardo Rocha Lemos disse que está ansioso para cumprir com suas funções e contribuir com as atividades dos deputados. Acima de tudo, defender o interesse da população capixaba por meio da Assembleia, que é a casa do povo, ter a consciência da importância que a Assembleia tem dentro da sociedade capixaba, nesse novo Espírito Santo que está sendo construído, e, acima de tudo, cumprir com minhas obrigações agora como servidor da casa. Mais de 2.000 pessoas concorreram ao cargo de procurador. Apenas 14 foram aprovadas e 9 assumem imediatamente. Fórum debate os impactos do tráfico e do consumo de drogas no Espírito Santo. Durante o Fórum de Políticas Públicas sobre Drogas, que aconteceu na Assembleia Legislativa na manhã desta sexta-feira, diversas autoridades debateram a problemática relativa ao uso de substâncias ilícitas, que vem crescendo no Espírito Santo.
Os deputados Marcelo Santos e Gilcinho Lopes, que participaram do evento promovido pela deputada federal Lauriette, acreditam que a união da sociedade civil organizada e do poder público podem minimizar os impactos do tráfico e do consumo de drogas no estado. As igrejas têm, em sua maioria, comandado pelos seus pastores, centro de tratamento de dependentes químicos, que não custa R$1 sequer para o Estado e fazem isso de uma forma muito comum, pregando a palavra de Deus e aplicando a medicina alternativa, e aí com o índice inverso do que apresenta ao Sistema Único de Saúde, onde, segundo informações do Ministério da Saúde, apenas 30% dos 100 que são tratados pelo Sistema Único, 30% se recuperam. No caso do tratamento que é feito pelo poder das igrejas, 85% é tratado e está na rua hoje, liberto das drogas. Então há de se pensar numa alternativa, e uma delas é essa, investir mais nessa ferramenta que tem a igreja, que vem fazendo e desempenhando um papel importante para a sociedade brasileira, no nosso caso específico, aqui no Espírito Santo. Se nós não nos unirmos, nos integrarmos, poder público, sociedade civil organizada, nós estaremos perdendo ainda mais, que nós já estamos perdendo de 10-0. Mas nós temos que recuperar o tempo perdido, nós temos que buscar mecanismos junto ao governo do estado, ao governo federal, para que as políticas públicas de combate às drogas, elas sejam eficazes realmente, elas atinjam todas as camadas sociais, porque caso contrário, nós ficaremos sempre na retaguarda, nós ficaremos sempre à espera de uma solução, e a solução é integração entre os poderes públicos. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas eu te espero na segunda-feira com mais informações sobre os trabalhos no Legislativo Estadual.